O meu nome é João Carlos Roque, tenho 77 anos. Na Guerra Colonial estive primeiro durante 4 meses na Guiné-Bissau e depois destacado para Moçambique, onde estive 2 anos, tendo lá passado o 25 de Abril. Eu não tenho dúvida nenhuma, e digo isto com absoluta convicção, de que entre 60% a 70% dos portugueses que estiveram nas colónias na Guerra Colonial tiveram relações homossexuais. Não estou a dizer que se tornaram homossexuais ou que eram homossexuais. Tiveram relações homossexuais. Portanto, são ambientes em que as pessoas estão muito isoladas de um outro contexto e é uma safa. A forma com que eu e esse Furiel tivemos sexo na companhia foi curiosa, porque acho que partiu de mim, não partiu dele. Nunca, portanto, ninguém soube nada, nem era tudo feito dentro de um certificado. Se eu pudesse demonstrar, sem ser explicitamente, qual era a minha orientação sexual, eu gostaria de o ter feito. Gostava que as pessoas me aceitassem exatamente como eu era. Mas os tempos não o permitiam nessa altura, não é? Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Fiz um primeiro, coisa que todos fizemos, um estágio de 4 meses, num dos teatros de operações, que não era implícito que depois a comissão mesmo fosse na mesma colónia, e então eu estive 4 meses na Guiné, uma espécie de estágio em que eu colaborava diretamente com o capitão da companhia onde eu era integrado. Aí eram coisas individuais. Portanto, ele ia-me indicando como é que era, como não era, portanto, fazia parte da formação. E ao fim de 4 meses, isso era para todos, voltávamos outra vez à Mafra, para então começarmos um período que era mesmo a formação de capitães milicianos. Portanto, nós fomos para esse estágio como alferes. Quando regressámos, puseram-nos as insígnias de tenentes, e durante essa formação já específica aqui, éramos tenentes. Ao fim da formação, que tinha 6 meses, então depois cada um tinha o seu destino. E aí é que então ou as pessoas iam formar companhia, ou então iam, como no meu caso, numa rendição individual. Foi o que aconteceu a mim. Portanto, fui numa rendição individual, fui render um capitão que já lá estava há muito tempo, uma companhia formada e uma companhia muito especial. Porque, ao contrário das companhias, da quase totalidade das companhias, começou a haver a chamada, pelo menos em Moçambique, e acho que em Angola também, na Guiné, acho que não tenho a certeza, as chamadas companhias da guarnição normal, ou seja, companhias formadas por indivíduos nascidos em Moçambique. Portanto, eram poucas as pessoas que iam para essas companhias vindas da metrópole, como era o meu caso. Eu era o estranho, ainda por cima era o estranho e o chefe. Portanto, não foi fácil. Eu tive um período que era normal de 15 dias, coabitação com o capitão que eu ia render, para me ir pondo ao corrente dos problemas locais, da companhia, e depois o capitão foi-se embora e eu fiquei sozinho. Tive uma sorte. Eu fui, portanto, para Moçambique em setembro de 72 e fui para uma zona que tinha sido uma zona muito, muito perigosa em Moçambique, que era o Niassa,
mas que nessa altura estava bastante pacificado. Portanto, eu não tive um contacto com aquela guerra feroz que outras pessoas como eu tiveram. Tive contacto com a guerra, tive problemas, tive emboscadas, mas nada que se comparasse com a situação de outros. Porque era uma zona bastante calma, já tinha sido má. Costuma-se dizer, é um lugar comum de que na tropa as pessoas têm a tendência para se unir muito, para a camaradagem. Ali não era assim tão linear, precisamente pelas características que eu disse, ser uma companhia muito especial. Mesmo o pessoal branco de lá era um pessoal que não compreendia muito bem porque é que eram chamados para ali. Estavam no seu conforto, Lourenço Marques, e mandaram-nos para ali. Quer dizer, portanto, eu sempre estive muito isolado. Eu talvez fosse a pessoa mais isolada que havia na companhia. Não tinha ninguém, desculpem eu dizer isto, mas quer dizer, ao meu nível, era só eu. Alferes, depois já havia 4, estavam 4, já tinham os mesmos problemas os 4, os Fouriers muito mais, agora eu estava sozinho. Portanto, isso criou-me quase que, pronto, uma concha, que é precisamente o oposto do que eu gosto de ser. Eu sou uma pessoa que gosto de conviver, sou uma pessoa comunicativa e tive que engolir isso. Tive que me habituar a essa ideia. O que é que sucedia? Quando ia a alguma cidade mais conhecida, ia diversas vezes a Vila Cabral, que era uma cidade com algum nome e com alguma movimentação, a Nampula, ainda mais. Agora eu ia essencialmente à civil e era extremamente fácil encontrar parceiros, todos militares, mas todos à civil. Na minha companhia havia dois indivíduos, um deles abertamente gay, por tudo, os gestos, tudo, quer dizer, mas não era utilizado por isso, não. E não ia para o bate. E havia um outro, não era de maneira nenhuma tão evidente, mas para uma pessoa como eu e como qualquer gay, nós temos uma percepção um bocadinho diferente para saber determinadas coisas. E aquele indivíduo era um Fourier daqui da metrópole. E um belo dia eu reparei que esse indivíduo que tinha deixado um livro na messe. E achei curioso que o livro estava forrado. Algo me impeliu a ir a ver que livro era. E vi que era um livro muito conhecido, de um escritor francês conhecido, Roger Peixfit, que era As Amizades Particulares. Portanto, um livro que eu já tinha lido e, curiosamente, sublinhado em determinadas partes. Portanto, se há alguma dúvida eu tinha esse escrito. Ficou muito atrapalhado. E eu sosseguei. Eu disse, não se preocupe, eu sei que você anda a ler este livro. Muito interessante, eu já o li. Depois tivemos uma conversa e ele disse sim, que era homossexual. E depois começou-me a contar coisas que não me passavam pela cabeça de maneira nenhuma, sobre o contexto de guerra e na minha companhia. Portanto, eu já tinha corrido quase todo o pessoal a nível de Fouriers e mesmo a nível de Alfer. Eu não tenho dúvida nenhuma, e digo isto com absoluta convicção, de que entre 60% a 70% dos portugueses que estiveram nas colónias na Guerra Colonial tiveram relações homossexuais. Não estou a dizer que se tornaram homossexuais ou que eram homossexuais. Tiveram relações homossexuais. Pela mesma questão com que nós sabemos que há relações sexuais em colégios internos, no âmbito religioso, nas prisões. Portanto, são ambientes em que as pessoas estão muito isoladas de um outro contexto e é uma safra. Acho que me disse, é uma safra. Na companhia estava afadado e aconteceu. Eu tive sexo na companhia como única pessoa.
forma com que eu e esse Furiel tivemos sexo na companhia foi curiosa, porque acho que partiu de mim, não partiu dele. E eu passei um drama pessoal, porque ele tinha que dar baixa da companhia. Tinha que dar baixa de tudo. Tinha que ir a todas as FIAs de intendência, disto, daquilo, fazer o abate disto, daquilo e daquilo outro. Depois apareceu-me um problema de falta de cerca de 90 contos que vinha do outro capitão. E que o outro capitão não me disse nada. Mas eu é que estava... Ele passou uma companhia. Mas eu estava a acabar com ela, estava a liquidá-la. E eu fiquei ali preso. Via toda a gente ir embora, regressar à metrópole, e eu ali. Cheguei a pôr o problema ao meu pai e dizer-lhe: ó pai, dê-me cá os 90 contos para eu acabar com isto, que eu quero mesmo ir embora. E o meu pai disse-me muito bem: se tu pagas os 90 contos, estás a assumir a culpa disso. Portanto, não tens mais vontade de vir o que eu ter de cá, mas temos que levar o caso até ao fim. E foi. Eu regressei no dia 17 de dezembro de 1974, vim cá passar o Natal. Anda bem triste um amigo, uma carta o fez chorar. O soldadinho